Boa noite, meus nobres, sejam bem-vindos a essa live mais do que especial. Temos alguém muito especial aqui, alguém que faz parte da minha vida literalmente, alguém que tem sido fundamental para que a gente pudesse estar aonde a gente está, chegar aonde a gente chegou. E ao longo da live a gente vai dizer o que isso significa. Sejam todos muito bem-vindos. Quero apresentar a Sheila e Rafael Maia. Na verdade, quero que ela se apresente. Quem é você? Boa noite. Sou Shirley Rafael Maia, esposa do Paulo Júnior, mãe da Shaira, do Kaique e do Caio. A minha linda, eu chamo ela de minha linda. Hoje a gente veio com um propósito. A gente veio falar sobre os tesouros escondidos bíblicos através do poder da comunicação. A gente tem 21 anos de relacionamento e... Obrigado, Marcos. E a gente pode dizer hoje, Brunão, meu grande amigo, que no nosso relacionamento a coisa mais importante chama-se comunicação, não é o amor, tá? O amor vem em segundo, porque a gente se amava e com a falta de comunicação nós nos separamos 5 vezes e dentre elas a gente conseguiu se divorciar uma vez. E eu a amava e ela me amava. O amor não foi suficiente, porque por mais que a gente ame, mas não tenha uma comunicação clara, assertiva, objetiva, isso culminou nessa separação por 5 vezes. E hoje a gente vai falar para vocês o que a gente fez e o que a gente não fez durante esses 21 anos de relacionamento. E talvez isso possa fazer sentido para você e em algum momento você associar isso ao que você está vivendo. E aí, amor, eu quero que você diga para eles como que a gente se conheceu, quais as nossas idades e como que aconteceu a primeira separação. Bom, até onde eu lembro, eu conheci o Paulo Júnior, tinha 14 anos de idade. Ele tinha 17? 17. Ele tinha 17 anos, a gente morava no bairro União da Vitória, foi quando a gente se conheceu. Nessa época eu e as minhas irmãs tinham mania de ficar andando pelo bairro sem fazer nada, não tinha nada pra fazer. Então a gente ficava andando e tal, foi quando eu conheci ele. E ele era muito novo, não era bem visto, porque ele sempre foi muito brigão. E as pessoas ficavam falando dele, né? Logo depois que a gente se conheceu, eu falava pra minha tia, pra minha prima, que eu gostava de um cara e tudo mais. Eu falei quem era. Na época a mãe dele trabalhava junto com o meu tio. E ele não tinha muito um bom respaldo. Ele era muito brigão no campo, ele jogava bola e ele era muito brigão. Então ele falava muito pra mim isso. Só que aí a gente foi se conhecendo, foi conversando, fomos pra igreja, na época era restauração, a gente frequentava lá. E foi quando tudo foi acontecendo, foi rolando. Ele, apesar de ser, na época, brigão, mas ele era uma pessoa muito cabeça, muito inteligente. Como meu pai disse, né, quando ele foi me pedir namoro, a primeira vez meu pai disse que parecia que tinha um lá que ia me pedir em casamento, porque foi ele e meu ex-cunhado. Aí tem um lá que parece que vai pedir ela em casamento. Era ele. Já foi objetivo, né? Tinha um bom linguajar. E namoramos por alguns meses. E... foi quando... O Bruno, conta tudo, conta. Foi quando
Eu tinha só 14 anos, né? Eu era só uma menina. Eu era virgem e tudo mais. E ele tirou minha virgindade. Ainda bem, né? Ele tirou minha virgindade, a gente ficou nessa e tal, namorando. Foi quando eu engravidei do nosso primeiro filho, do Caio. O Caio tem 18 anos hoje. E ficamos morando na casa do meu pai, né? Do lado da casa do meu pai, na época. Sim, a gente foi lá pra casa da tua mãe também. A gente ficou nessa, né? Morando num canto, no outro. Na verdade, a gente tava começando a nossa vida. E como era muito novo, assim, tanto ele quanto eu, a gente pelejou um pouco até a gente conseguir uma estabilidade, né? Não só financeira, mas assim, na família mesmo. Eu era muito menina. Eu engravidei com 15 anos e tive o Caio com 16. Só que quando a gente namorava foi quando a gente se separou. Foi quando o Paulo Júnior conheceu as drogas, a bebida, prostituição e etc. E a gente só namorava nessa época. Namorava sim, né? Namorava, já tava grávida. E foi uma época muito difícil, porque era o nosso primeiro filho. Eu não imaginava que seria desse jeito. E eu gostava muito dele. Aquela coisa, né? De primeiro filho, homem e tudo mais. Primeiro amor. Primeiro amor. E foi quando a gente se separou. Ficamos alguns meses separados. Na verdade, ele saía assim pra comprar uma coisa e quando voltava, já voltava o quê? 2, 3 dias depois. Então ele fazia muito isso durante a nosso namoro. Aí depois veio o Caio, só que mesmo assim ele ainda continuava desse jeito, ainda continuava saindo, curtindo, ficava uma semana fora, uma semana dentro. Aí nessa época a gente foi morar com os pais dele. Não, vou não. Nessa época a gente foi morar com os pais dele. Foi quando a mãe dele, foi quando me ajudou, assim, foi uma segunda mãe pra mim. Ela me ajudou muito. Ela chegou a um tempo até dizer pra mim: Shirley, se separa do Júnior, porque você não merece passar por isso. Porque eu sofria muito, porque eu queria ele em casa, tava sensível, o Caio tinha acabado de nascer e queria, né, ele próximo. Só que na época ele tava totalmente com a cabeça virada pro mundo e não queria saber de nada. Então a mãe dele não queria me ver sofrendo. Só que eu disse assim pra ela: não, dona Isabel, eu não vou me separar dele porque eu procurei isso pra minha vida, então eu vou continuar. Mas na verdade era porque eu gostava muito dele. Então ela acordava 4 horas da manhã ungindo a casa, ungindo, ela ia trabalhar, né? Ela ungia ele, me ungia, orava, declarava. E tinha dias assim que eu passava a noite toda acordada esperando por ele. Então foi um período assim muito difícil pra mim, né? O primeiro filho, sozinha, morando na casa dos sogros, e o pai dele não era uma pessoa muito legal comigo. Ele era bacana, mas assim, ele não era bacana com ele. Porque ele expulsava ele de casa, mandava ele embora, ele, a mulher e o filho. E quem ouvia era ela. E eu que ouvia, porque eu ficava em casa, né? Ele ficava na rua. E ele era assim, ele ia embora mesmo, ia pra festa e não queria nem saber. Mas eu permaneci, fiquei, aguentei um período. Aí foi quando veio a primeira separação, depois de casados, né? Na época a gente não era casado, mas foi depois que a gente já tinha filho, né? Vamos supor. E foi quando foi a primeira, né? Foi a primeira separação, a gente ficou 1 ano. 6 meses. Foi 6 meses. 6 meses. 6 meses separado. Aí depois a gente foi morar aqui no Iranduba, né? Ficamos morando no Iranduba, voltamos. Mas também daquele jeito, ele ainda não estava totalmente liberto. Ainda não era o que eu sou hoje. Ainda não era. E tudo isso me faz até refletir aqui, porque ouvindo ela, a gente volta à história. A minha mãe, ela acabou estimulando dentro da Shirley algo que ela faz até hoje. Apesar do meu pai estar certo, né, por aconselhar, de deixar, de procurar o nosso canto, ele estava certo. Só que a mamãe deixou uma semente no coração da Shirley. Que a mulher sabe é aquela que ora, aquela que paga o preço. Porque o amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo suporta.
E eu não sei o que você está vivendo dentro da sua casa. Se você é solteiro, você precisa entender que o amor é uma decisão. E que vai ter momentos difíceis. Eu tinha esse ciclo de comportamento, mas não era porque eu queria. Mas eu quero deixar uma chave aqui. Por que isso aconteceu? O meio na qual a gente está inserido e a gente vive, a gente é a influência, a média dessa influência, a média das pessoas que a gente conversa, que a gente convive, do ambiente que a gente vive. E isso trouxe consequências gravíssimas. Eu estava andando com pessoas que bebiam, eu não bebia. Eu era da igreja, eu era da líder de célula. Mas eu andava com pessoas que bebiam. Eu já estava andando com pessoas que usavam droga. Então eu acabei me tornando fruto desse meio. E eu tive esses comportamentos inadequados de uma maneira muito acelerada, porque eu não era aquilo. Mas como eu nunca tinha experimentado o mundo, isso acabou refletindo dentro de casa. Por isso a falta de comunicação, porque eu queria defender o meu ego. E você, homem que está aqui, você precisa entender, e a mulher também, que nós, seres humanos, nós somos peritos em defender e arranjar argumentos para suavizar o que a gente faz. Qual era um dos argumentos que eu usava? Eu já trabalho, eu não deixo faltar nada em casa, então eu preciso curtir. A gente estava casado e eu querendo viver a vida de solteiro. Se eu não dou atenção para a mulher, se eu não converso com ela, e ela está sofrendo sozinha, qual é a consequência disso? Uma consequência natural. Vai se separar. Então a gente precisa ter clareza disso. E hoje uma das coisas que a gente mais prioriza é a comunicação. A gente senta para tomar café, a gente conversa. A gente senta para almoçar, a gente conversa. A gente vai levar as crianças na escola, a gente conversa. A gente viaja, a gente conversa. Tudo sobre qualquer um assunto a gente conversa. Eu pego o ponto de vista dela, eu pego o meu ponto de vista e a gente vê o que é melhor para nós. Antigamente, quando tinha ruído nessa comunicação, ela dizia assim, não sei por que tu me fala, porque tu só quer fazer o que tu quer. E realmente, eu só queria conduzir ela ou tentar argumentar para convencer ela daquilo que eu queria, mas não estava certo. E nem sempre a gente tem razão, a gente não sabe de tudo. E com a mulher, como o Anadinho falou, a mulher ela habita e ela carrega a sabedoria muito mais refinada, muito mais sensível do que o homem. Apesar dela me amar, apesar dela gostar de mim, da gente estar vivendo aquele ápice do primeiro amor, isso não foi suficiente por causa da comunicação. Então, esposo que você está aqui, esposa que você está aqui, estimule, invista tempo na comunicação. Tudo isso vai trazer resultados, vai doer no começo. Mas quando você tira todo o ruído da comunicação, tem uma comunicação clara, efetiva, assertiva, abrir mão. Muitas vezes eu tenho que abrir mão para ela. Muitas vezes ela tem que abrir mão por mim. Então a gente precisa ter esse entendimento de que no relacionamento não é só um que ganha. A gente sempre pergunta, quer ter paz ou quer ter razão? E eu prefiro ter paz. Dificilmente hoje a gente briga, dificilmente. Quando tem alguma coisa que a gente está vendo que está saindo do eixo, a gente senta, né amor? A gente conversa, a gente vê os pontos cegos, porque ela vê pontos cegos meu, eu vejo o ponto cego dela, não para criticar, não para julgar. Pelo contrário, para auxiliar. É isso que é casamento. Casamento, ela é minha auxiliadora, eu sou o auxiliador dela, e nós juntos contra a situação. Nós dois juntos contra o problema. Então a gente precisa ter essa comunicação clara, assertiva e efetiva. E essa falta e esse comportamento que eu estava tendo de querer argumentar aquilo que eu queria fazer trouxe consequências gravíssimas. Porque além de eu ter ido para o mundo da droga, em um abismo chama outro abismo. E no começo eu só usava droga mesmo, porque a pessoa que usa droga, ela fica ali introspectiva, ela vive no mundo dela. Só que aí eu comecei também a beber, eu comecei a mentir, eu comecei a me prostituir, a adulterar. Só que eu estou fazendo mal para a pessoa que eu mais amo. Eu estou trazendo isso para dentro de casa, essa maldição. E é óbvio que isso vai ter consequências. Então trouxe feridas para nossas vidas. Feridas que foram curadas quando a gente falou a verdade. Porque somente a verdade é que cura.
Então ela não queria voltar comigo, eu estava irredutível. Mas teve um período da minha vida que eu tive que dar uma repensada. Foi quando... Queria que tu contasse aquele fato lá do aniversário da tua mãe. Que eu mandei uma surpresa lá e você... Todo mundo falou que era uma pessoa e você falou que era eu. Era a mensagem que eu tava com ele. Mas nessa época a gente estava separado. Ah, separado. A gente estava separado. A gente estava separado. O Caio era bebê ainda, né? Uhum. A gente estava morando... Passando um período, acho que lá no Rio do Vale. E... Ele era assim, ele fazia as merdas dele. Aí a gente estava separado, só que mesmo separado ele ainda procurava conversar e tal, ficar com aquele negócio, né, de vai e volta. Só que eu sabia que não ia adiantar, então pra que eu ia voltar? Mesmo com o Caio pequeno, mesmo gostando dele, mesmo a gente sabendo que tinha que ficar junto em situações. Mas eu não queria voltar pra ele. Aí no sábado da minha mãe ele mandou uma mensagem daquelas... Telefonada. Aquelas telefone. Falando um monte de Na coisa. nossa época existia isso, tá? É que nem aqueles carros, né? Só que na época não foi o carro, não. Foi só a ligação. Aí eu falei que todo mundo, quem é, não sei o que. Um dizia que era o ex-marido da mamãe, outro dizia que era outra pessoa, eu sabia. Não, com certeza é o Paulo Júnior, porque ele que tem essas marmotas, sabe? Eu era romântico. Muito romântico. Aí eu disse, não, é ele. E na verdade foi ele. Só que mesmo assim a gente ainda não tinha voltado. Mas todo mundo ficou falando, né? Volta pra ele, volta pra ele. Na verdade a minha família toda sempre apoiou muito pra mim voltar com ele. Só que é muito fácil falar, né? Quem tá de fora. Quem tá de fora não vê a situação, não vê o que a gente passa, não vê o que a gente sente. Acha que é fácil. Mas não é fácil. Isso é questão de decisão. E naquela época eu tava irredutível e a minha resposta era não. E eu não voltei. Isso é difícil. Por orgulho, né? E isso traz a gente entender que assim como a gente tem comportamentos inadequados e a gente tem consequências disso, os comportamentos bons também trazem consequências. A gente sempre lança semente. Porque apesar de eu usar droga, eu não era aquilo. Eu não era aquela pessoa, eu sabia disso. Ela também sabia disso. Ela sempre disse, eu te conheci, tu era um homem de verdade. Ele era da igreja, ele era líder de célula. Sempre foi responsável, né? Sempre foi responsável, trabalhava. Então, até quando a mãe dele acordava de madrugada pra orar, que eu acordava com ela, a gente ficava declarando isso, sabe? E eu ficava dizendo pra Deus, eu não conheci ele assim, eu conheci ele um homem de Deus, um homem que ama o Senhor, ama a família, ama os pais dele. Eu conheci um homem que é segundo o coração de Deus. Então eu não aceito, Senhor, isso. Eu não aceito que ele fique desse jeito, eu não aceito que ele seja essa pessoa. Eu quero aquela pessoa que eu conheci no início, aquela pessoa que o Senhor me apresentou. Porque eu sei que quando o Senhor me apresentou ele, o Senhor me deu, tipo assim, um homem top, perfeito. Aí do nada mudou tudo. Ela não quis admitir, né? E eu disse, não aceito, eu quero aquele homem que Deus me apresentou. E demorou muitos anos pra ele ser esse homem, mas hoje eu posso dizer com todas as letras. Que sai todo olho gordo no nome de Jesus. Mas hoje ele é esse homem, ele voltou a ser esse homem. Até depois que a mãe dele faleceu, ele ficou muito carrancudo, ele ficou fechado, ele ficou, acho que depressivo, Tava né? sofrendo, né? Mas durante muitos anos ele ficou um cara assim, amargo, um cara chato. Só que mesmo assim eu tava lá. Declarando. Eu sempre fui aquela pessoa, mesmo a gente separado, que eu tava ali pra apoiar e ajudar o Paulo Júnior. Porque não só por ele, mas pela pessoa que eu conheci antes, que era ele, no caso, a pessoa perfeita de antes. Mas principalmente por causa dos nossos filhos. Que os nossos filhos também padeceram com isso. Com o amargor que estava na vida dele. Não só as pessoas ao redor. Eu também, mas eu sabia que esse não era o jeito dele. Eu sabia que um dia ele ia mudar, melhorar. Mas os nossos filhos também pegaram essa parte dele. Esse período que ele ficou assim. E hoje, graças a Deus, o Senhor transformou. Amém. Tá fazendo sentido essa live pra você? Se tiver, coloca o emoji aqui do coração. E encaminha essa live pra quem precisa ouvir o que a gente tá falando sobre comunicação no casamento. E olha a importância disso que ela falou. Por causa disso que ela falou. Hoje, quando a gente pega um mentorado, uma das primeiras coisas, uma das primeiras tarefas que a gente
dá para a pessoa, para o casal, quando está naquele processo de separação ou pensando em separar, a gente pede para que escreva o porquê que você se apaixonou por aquela pessoa. Porque foi isso que determinou, ela se apaixonou por mim de um jeito. Eu não estava vendendo uma má imagem. Eu não era um mau caráter que eu vendi para querer ficar com ela, uma imagem de que eu não era. Pelo contrário, eu era aquela pessoa boa, só que depois eu me tornei uma pessoa perdida. E hoje a primeira tarefinha que a gente dá para os nossos mentorados, casais, é esse. Lembre-se pelo que você apaixonou, porque foi isso que determinou vocês estarem juntos, vocês casarem, vocês terem uma família. Então você que está ouvindo essa live, que você possa entender isso. Se você está passando por um momento muito conturbado por falta da comunicação, faça essa tarefinha hoje. Escreva. Com o tempo vem o desgaste, né, do relacionamento, a gente sabe. Cai na rotina. Isso é normal. Mas é bom lembrar. É bom voltar ao início. Sempre que necessário. Nos dá um gás, nos dá uma força. E saber por que eu me apaixonei por ele. Por que eu gostei tanto dele. O que chamou a atenção o comportamento dele? Mesmo que tenha mudado. Porque a gente sabe que durante o período da vida as coisas vão ficando difíceis, outras vão ficando mais difíceis ainda, outras vão ficando mais fáceis. Mas é importante não desistir. A gente desistiu um do outro muitas vezes. De si mesmo? Muitas e muitas vezes. E quem mais padeceu nisso tudo foi os nossos filhos. Hoje nós temos 3 filhos. 5, na verdade, né? 2 estão lá no céu, 3 estão aqui com a gente. 2 viram anjo. E foi muito difícil para eles. Doeu muito neles. Então, vale a pena a gente voltar ao início e lembrar do porquê que a gente gostou, porquê que a gente se apaixonou. Tem pessoas, de verdade, que não vale a pena, mas tem outras que valem. E a gente sempre sabe quem que vale a pena. E a família é um projeto do Senhor, um projeto de Deus. Sim, a gente não é a favor do divórcio, né, amor? Mas também a gente não é a favor do sofrimento. Amar não é sofrer, tá? A gente tem que aceitar algumas condições inaceitáveis, essa é a verdade. Então isso determinou quem nós nos tornamos hoje. Porque foi por causa disso que nós voltamos. Por conta dessa oscilação de imaturidade, porque a gente casou muito cedo, eu tinha 17. Apesar de ser muito precoce, comecei a trabalhar com os 12. Tive muita responsabilidade cedo. Eu era pai dos meus irmãos, eu que cuidava dos meus irmãos, cuidava da casa. Então a gente carrega a história dos nossos pais, que são ciclos comportamentais. A Shirley, com a separação dos pais, ela foi morar com o pai dela, as irmãs com a mãe. Então ela tinha tudo, porque o pai começou a namorar com uma pessoa praticamente da mesma idade que ela. Né? Estão juntos hoje, ainda bem. Não, mas assim, depois, né? Depois que ele conheceu essa moça, essa mulher com quem ele tá. Mas antes foram várias mulheres que apareceram na vida do papai. Né? Mas graças a Deus ele tá só com uma hoje. Então, por conta dos comportamentos dos pais, a gente acaba repetindo o ciclo. E foi isso que determinou a gente ter esse entendimento e quebrar esse ciclo. E tem ciclos que vale a pena ser repetidos e tem aqueles que não. Por exemplo, bons... esse exemplo do meu pai não vale a pena. Mas eu aprendi muito com a minha mãe como cuidar de um homem. Minha mãe sempre foi muito assim, cuidadosa, entendeu? Com o marido dela, com o ex-marido dela. Hoje eles não estão mais juntos, mas ela deu o melhor ela dela. sempre foi muito parceira, entendeu? De fazer comida, de fazer ela sempre arrumado, cobrou, né? Assim. Faz isso pelo Júnior, faz isso. E eu tinha só 14 anos, eu não sabia fazer nada. Então era a minha mãe que me inspirava e a mãe dele, né? Que tu dizia, Shirley, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que chegar em casa, tem que se arrumar, tem que estar todo arrumadinho, tu tem que estar limpa, tu tem que estar banhada pra chegar teu marido. Ela ficava falando um monte de coisa. Eu treinei ela. Isso sempre ficou na minha cabeça, entendeu? Eu não queria ser aquela mulher desleixada que chegava em casa, tava de qualquer jeito, tava feia, tava suja. Não, eu queria ficar bonita, eu queria estar arrumada. Até porque é muito fácil, né? A gente gostar só do que tá bonitinho. Boa, né? Mas com o tempo também as mulheres vão deixando, né? De se arrumar, de ficar pronta, de fazer uma mesa, uma refeição bem gostosa pro seu marido. Com o tempo a gente vai deixando isso de lado. Então é sempre importante fazer. Sempre importante
Valorizar, lembrar cuidar. do que realmente é importante dentro do seu lar. O meu, no caso, é meu marido e os meus filhos. Então, se eu faço pra eles. E realmente, João, foi por isso que ela fez faculdade. Como ela não sabia... Sabia mesmo não. Sabia cozinhar e a gente ajudou, eu ajudei no começo, a madrasta dela ajudou muito também, a minha mãe ajudou muito. Isso despertou nela um desejo. Por isso que a gente ama ir para restaurante, a gente ama fazer refeições na mesa. Só para você ter ideia, aqui em casa tem 2 mesas. Uma que a gente reúne todo mundo quando vem, cunhada, os amigos, outra que é só nossa. A gente prioriza demais a mesa. A mesa para nós tem um significado muito importante. E olha só como é que a gente leva os comportamentos dos pais de forma positiva. Meu pai fazia isso, né, amor? Toda vez que a gente ia ter um problema para resolver, a gente sentava na mesa. Quando a gente tinha um projeto, um sonho para tomar uma decisão, a gente sentava na mesa. E eu trago isso para minha vida. A gente repete esse ciclo. Os ciclos positivos. A gente retém o que é bom. Então você que está aqui, que está vivendo um relacionamento a 2, você precisa entender que tudo que a gente está contando se resume a essa comunicação. Porque quando a gente tem uma comunicação assertiva, efetiva, objetiva, clara, falar o que está no coração. Porque às vezes a gente fala assim, não vou falar porque ela não vai entender. Tá, mas tu não falou. E se ela não entendeu, a culpa, a responsabilidade é realmente do emissor. Se ela não entendeu o que eu falei, a culpa é minha. A responsabilidade é minha, porque eu não fui claro. E hoje, inclusive, a gente está trabalhando junto, e hoje a gente sentou, fez estratégia, fez reunião, a gente sentou justamente, falou, amor, essa é a tua parte, essa é a minha, tá claro? Tá claro. Consegue dar conta? Consigo. Então o óbvio precisa ser dito e precisa ser repetido. Foi isso que eu aprendi. Só que além disso precisa ser entendido e praticado. O óbvio precisa ser dito e precisa ser repetido, precisa ser entendido e precisa ser praticado. Porque quando a gente deixou de falar o óbvio, a gente começou a ter consequências gravíssimas. E hoje a gente tem uma prática muito boa que é nossa. A gente ama sentar na mesa, a gente faz reuniões na mesa, a gente toma café na mesa. Eu adaptei meu trabalho todo para ter tempo de qualidade na mesa, tempo de qualidade em casa. Hoje eu tomo café em casa, hoje eu venho almoçar, eu levo as crianças, volto para casa, pego as crianças de tarde. A gente faz os rolês tudo junto. Alisson, seja bem-vindo, meu amigo. Alisson, a Gislaine, Jonas, Nadir, Leide, Silvana, Alina, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por estar conosco, por estar ouvindo um pouco da nossa história. E a gente tem essa prática porque a gente apanhou demais. A gente separou 5 vezes. A última separação durou 4 anos. E para ser sincero, eu achei que não ia dar mais. Eu já tinha uma pessoa. E dificilmente a gente fala isso abertamente, tá? A gente só fala isso pros mais íntimos. Ela também já tinha uma pessoa. Inclusive ela viveu um relacionamento muito difícil. E em um dado momento a gente sempre teve um relacionamento muito bom. Nunca precisou me botar na justiça, eu sempre cumpri com minhas obrigações de pai. Mas o que determinou a gente buscar essa mudança, principalmente eu, que sempre fui pra fora, sempre fui em São Paulo, sempre fui em Goiânia, sempre fui atrás porque eu sabia quem eu era e o porquê que eu tinha me perdido no meio da caminhada. Com comportamentos inadequados, incongruentes do meu caráter. Porque eu nunca deixei de ser um bom pai também, nunca deixei de ser uma boa pessoa, eu só tinha comportamentos que estavam aflorando diante das circunstâncias. A morte da minha mãe foi muito difícil para mim, porque eu era muito apegado à minha mãe. Eu era muito apegado. Então isso refletiu, inclusive, no nosso relacionamento. A gente se separou nessa época, em 2010. Não por causa disso, por outras razões. Então hoje a gente consegue perceber, né, amor, que diante do fato que aconteceu, isso trouxe maturidade, isso trouxe experiência. A gente sempre foi líder de casais, a gente sempre foi líder de célula. E mesmo assim, por falta de comunicação, a gente já se separou a última vez. Que foi em 2016. 2016 para 2017. Então, foi a primeira vez que eu fui para a Conferência de Destino do Thiago Brunet. Eu só tinha um carro, tinha perdido a eleição, não tinha perdido o emprego. Estava difícil a nossa relação, acabei me separando, tomando uma decisão impensada, de maneira muito leviana, que não era para me ter feito. E aí eu só tinha um carro, vendi o único carro que eu tinha, o carro valia 22 mil, 20 mil na época. Eu estava tão desesperado que eu vendi ele pela metade do preço, dei metade do dinheiro para ela e fui embora com a outra metade. E aquilo me deu um gás, me deu um balão de oxigênio, só que a gente
acabou se separando por essa imaturidade nessa tomada de decisão. E a gente viveu a nossa vida durante 4 anos. Foi quando em 2021 eu fui para um evento lá em Goiânia, o Chamado dos Generais, do Pablo Marçal, e eu ouvi nitidamente, Deus falar, volta para ela, nitidamente. Aí eu quis questionar, né? Eu falei, mas Deus, ela já tem uma pessoa, eu também já tinha outra pessoa. E aí ele não falou mais. E no avião de volta, eu tive uma projeção futura. A minha caçula, que sempre foi muito desejada, muito amada, junto com os outros, mas por ela ser mulher, a gente sempre teve um carinho muito especial por ela. Inclusive ela vai estar na live amanhã, ela e o Kaique. Aliás, amanhã não, amanhã é o Caio. Vai ser ela e o Kaique. Eu queria começar com a minha família. E eu vou trazer convidados muito bons também. Mas eu quero começar primeiro dentro de casa. Então eu tive uma projeção, ela tinha 6, eu tive uma projeção quando ela tinha 16. Com comportamentos, a gente separado, ela tendo algum tipo de comportamento, e a projeção eu via ela bebendo, se prostituindo, usando droga. E com comportamentos da gente junto. Então aquilo ali foi a confirmação do que Deus tinha me falado. E eu falei pra Shirley, e realmente, Alisson, tudo pra nós a solução era se separar, tudo. E na verdade não é. Porque o problema vai continuar. Mas se a gente parar, se a gente sentar e resolver como adulto, foi isso que aconteceu. Mesmo no avião, que a gente tem Wi-Fi, falei, ó, quando eu chegar amanhã, eu quero conversar contigo e a gente vai botar todos os pingos no i. Você até... Como que você reagiu? Você nunca falou pra mim. Quando eu mandei essa mensagem. Eu não dei muita confiança, né? Mais uma vez. A gente sempre teve esse negócio, né, de tentar voltar, conversar, né? Não tentar voltar, é conversar sério, né? A gente sempre conversava sério por causa dos filhos, por causa de como eu tava reagindo com a minha vida, então de você, nas suas decisões, então a gente sempre conversava. A gente nunca foi inimigo e nem ficou com raiva um do outro, até porque eu sempre preservei muito isso. Eu dizia assim pra ele, eu não quero ser tua inimiga, eu não quero ficar com raiva de ti, eu não quero que a gente... Tanto que eu não aceitava que nem ninguém falasse mal dele perto de mim ou perto das crianças. Eu não aceitava. Porque pra mim as crianças sempre foram assim muito importantes. Muito importante como ia estar a cabeça delas, o que elas iam pensar, como é que elas iam agir. Então quando ele queria conversar comigo sobre isso, na verdade não foi que eu não dei muito crédito. Foi mais assim, eu não... O que mais será? Uma vez. Não quer falar e tal, mas deixei. Aí foi quando ele conversou, na verdade a gente tava... Eu tinha passado por uma briga com o meu ex-namorado. Na época eu tava solteira. E foi muito difícil a decisão, assim, de será que eu volto? Será que eu vou me arrepender? Será que eu devo? Vai se repetir tudo. Será que vai dar certo? Será que a gente vai se separar de novo? Tanto que o nosso filho mais velho sempre, quando a gente voltou, ele falava. E a gente perguntava dele, Caí, o que tu acha de a gente voltar e tal, tudo mais? Eu disse, mãe, vocês vão voltar, mas daqui a pouco vocês vão se separar de novo, então pra mim, tanto faz. E eu ficava, será que a gente precisa mesmo passar por isso, ele passar por isso? Mas a gente tomou a decisão. E foi Deus, claro que foi Deus. Conversamos, né, mano? Deus cuidou desde o início. Conversamos, voltamos. Botamos todos os pingos nos is. Falei tudo pra ele, também me contou tudo. Não foi fácil, porque eu ainda tinha sentimento pelo meu ex-namorado. Mas mesmo assim ele entendeu, ele teve paciência. Não foi fácil pra ele, eu tenho certeza disso. Ainda teve assim uma discussão muito forte, muito pesada por causa disso. E mesmo assim ele estava lá, ele estava decidido mesmo que, como Deus tinha falado, ele ia fazer aquilo. Não importa o tempo que passasse e o que precisava passar, as dores que precisava ter que enfrentar para poder a gente permanecer junto. E mesmo com tudo isso eu sabia que era por causa de um bem maior, que era por causa dos nossos filhos. Na verdade são 3 gerações, não é só a minha vida, não é só a vida dele. Sim. São mais 3 gerações, é eles 3 e mais os filhos dele, esposa, marido e os filhos e etc. Então não é só a minha vida e a do Paulo Júnior que estava em jogo. A gente não pode ser egoísta, né? De pensar que é só sobre nós. E a gente tomou essa decisão no dia 30 de
dezembro de 2021 e dia 31 a gente já estava passando o ano novo junto. Mas a decisão, ela é pontual em relação àquilo que a gente vai seguir. Por mais que a gente soubesse disso, a gente era realista com isso. E aí é um recado que eu quero deixar para você, uma chave para você trazer a consciência. A gente vai ter isso no casamento. Não tem, ninguém tá isento disso. Mas o segredo é, senta, fala o que tá no coração, abre o coração. Ela tinha muito medo de abrir o coração de novo para mim, né, amor? Era. Porque achava que eu ia ferir, magoar. Mas a verdade tem o poder de curar e libertar. Achava que não ia entender, né? Que eu tava vivendo, que eu tava sentindo os medos. Porque são muitos medos. E fora que 4 anos separados é muita coisa. Fora que as pessoas diziam, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Não existe isso. Não vale a pena. Foram muitas coisas negativas que falaram. Mas na verdade tudo o que falavam era um pouquinho ao contrário do que eu pensava e que eu queria. Eu nunca me importei com o que falavam. Nem da minha vida como eu era como solteira, nem quando eu tava com um relacionamento que não deveria, nem quando eu tomei a decisão de voltar. Eu nunca liguei pro que falavam. Até porque ninguém tava ali pra, tipo assim, não, tô desejando teu bem de verdade. Pra mim, a não ser a minha mãe, as minhas irmãs, que sabiam do que eu vivia, do real do que eu vivia, pra mim, as únicas pessoas que realmente se importavam comigo eram aquelas que eu ainda procurava ouvir um pouco. Não totalmente, porque ainda tive o período de... Dúvida. Não é nem de dúvida, é de rebeldia. Não queria ouvir ninguém, tava totalmente fora da casinha. E eu não gostava de ficar ouvindo as pessoas, eu gostava de fazer aquilo que eu queria e acreditava que ia dar certo. Tanto que quando eu falei voltar, a sorte assim da gente voltar, no caso, é porque minha família sempre quis isso, porque apesar dele ser um pouco amargo, naquele período era um pouco amargo, as pessoas sabiam que ele sempre foi um excelente pai. Nós nunca brigamos por causa disso. E mesmo nas dificuldades, ele sempre cuidou de mim. Inclusive mesmo na pandemia, separado, né? sempre cuidou de mim, sempre. E foi isso, né, amor? Tem muita coisa que a gente viveu, que a gente passou. A nossa história ela é bem longa. Essa foi só uma das separações que nós falamos, que no caso foi um pouco da primeira e um pouco da última agora. Mas tem as outras 2. Foi difícil, foi puxado. Mas em todas elas, todas elas, o Senhor cuidou. Cuidou do meu coração, do coração do Júnior, cuidou da nossa vida. E a gente tá caminhando junto. E essa é a mensagem que a gente quer transmitir pra você. E isso serve pra vida, tá? Não é só pro relacionamento, não. Essa decisão foi muito pontual de 2021. Tanto é que tudo que a gente está vivendo é de acordo com aquela decisão. E a gente está vivendo os melhores dias das nossas vidas. A gente casou de novo em São Paulo, quando a gente estava morando lá. Em janeiro. Em janeiro, dia 26. Casamos no civil. E em julho casamos no religioso. A festa que a gente queria. E foi assim um dia muito especial para nós, porque foi um dia que a gente quebrou ciclos de comportamentos de ascendência dos pais, dos avós. E a gente pode afirmar hoje que tudo que a gente está vivendo, a manifestação da presença, da glória, do cuidado de Deus, ela vai depender muito da decisão que a gente toma, seguindo firme nessa decisão, em meio ao caos, em meio aos desafios. Não foi porque a gente voltou que acabou os problemas, pelo contrário. A gente teve uma discussão de lá para cá, porque ainda faltava alguns pingos nos is. Então essa, de lá para cá, a gente eliminou todos os ruídos na comunicação. Hoje a gente tem uma comunicação muito aberta. E tanto o amor quanto o perdão, ele é decisão. Então a decisão de voltar, eu já estava decidindo amar ela novamente e perdoá-la e vice-versa. Foi uma troca mútua. E se você está vivendo algum desafio hoje de ruído na comunicação, saiba que você tem como resolver de uma maneira muito simples. Se você não tem coragem e não consegue falar, não tem problema. Escreve uma carta. Eu tenho esse hábito desde quando eu era jovem, eu sempre fui muito romântico. Como eu consegui encantar a Shirley foi quando ela me emprestou um CD, e quando eu devolvi o CD eu botei uma carta dentro. E aí ela se derreteu, porque com as palavras, graças a Deus, eu sou habilidoso.
Então, hoje a gente acaba trazendo essa cultura para dentro de casa, a gente faz carta para Deus, a gente faz carta de recomendação. Toda vez que a gente vai dar um presente, quando a gente vai para alguns lugares que a gente frequenta, a gente leva um bilhete escrito à mão, dá trabalho, mas é tão amoroso quando a gente recebe algo que você vê que foi escrito à mão, que sabe que a pessoa parou o tempo da vida dela para poder dedicar aquele momento de estar pensando, escrevendo. Isso faz muita diferença. A vida não mudou, tá? É os pequenos detalhes que fazem a diferença. No casamento não é diferente, nos relacionamentos não é diferente. Então, a tarefa 1 que a gente deixa, independente do desafio que você esteja passando, lembre por que você se apaixonou por aquela pessoa, tá? O que fez vocês casarem, algo naquela pessoa despertou em você o interesse de tê-la como companheira. Então, lembre-se disso. Segundo, escreva uma carta. Fala tudo que está no seu coração, seja os pontos bons, seja as qualidades, as habilidades e os pontos de melhoria. Não fala defeito, tá? A gente não é um produto de uma série de fabricação que veio com um defeito e o defeito a gente joga fora. Não, a gente é seres humanos dotados de pontos de melhoria. A gente tem falhas também. Então essa falha no meu caráter trouxe consequências gravíssimas. Mas quando a gente corrigiu essa rota, corrigiu esse posicionamento, hoje a gente consegue ter uma clareza de quem eu sou, dos comportamentos que eu tenho e daquilo que pode agradar, afetar ela ou não. Então hoje eu já sei quais comportamentos eu preciso evitar para não deixar ela triste ou causar qualquer tipo de incongruência no nosso casamento, e as quais também ela gosta, que eu sei que são bons, atitudes nossas, que eu sei que são boas, que faz ela ficar feliz, que faz ela lembrar porque ela se apaixonou e vice-versa. Porque o relacionamento tem que ser um livro aberto entre nós. Porque se ela não souber exatamente quem eu sou, na íntegra, vai ficar muito difícil a gente ter esse tipo de desconfiança no relacionamento. Então a gente queria deixar essa mensagem no seu coração, que você leve isso para dentro da sua casa. A comunicação clara, ela evita muitos problemas. Outro dia a gente conta mais. Isso foi só uma pitada para a gente começar um ciclo. A gente está com um movimento chamado Mesa de Cura. Na link do meu Instagram na bio do meu Instagram tem um link. Então se você quer fazer parte disso, clica nesse link, entra no grupo. Lá a gente tem um encontro às segundas-feiras e a gente fala de uma forma mais profunda sobre perdão, sobre amor, sobre crença, sobre como ressignificar, encontrar o trauma. Então todos nós precisamos disso. Então hoje nós nos colocamos à disposição das famílias, dos casamentos, dos relacionamentos, para ajudar com a nossa história. A gente superou muitas dores e a gente quer usar essas dores que nós superamos e quer transformar numa mensagem envelopada para você. Beleza? Você que está conosco até agora, eu vou pedir um Jonas, Leide, Silvana, Alina, João, bate um print nosso e posta nós aí na história de vocês e nos marca pra gente repostar. E eu sei que isso vai criar-se um movimento. A gente está criando um movimento, Mesa de Cura, é um movimento que nasceu no coração de Deus. E a gente vai intensificar aqui, a gente vai colocar a nossa energia, o nosso tempo. Jonas, você é especial demais. João, olha o Jonas aí, João. Ô, Alina, obrigado. Vai no 3, hein? Bateu o print. 1, 2, 3. Print. Bate o print, nos marca. Eu quero declarar que a partir de hoje você possa ter essa comunicação assertiva, clara, transparente através da verdade, para você experimentar coisas boas no relacionamento, seja conjugal, seja familiar, seja no trabalho. Mas quanto mais claro, quanto mais objetivo, quanto mais verdadeiro, mais a gente consegue ser assertivo na comunicação. E que a gente possa levar isso pra vida, né, amor? Dá uns recados finais pro povo. Tchau. Ela é objetiva. Tchau. Deus abençoe vocês. Grandemente. Bota aqui. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Amanhã eu tenho um outro convidado muito especial. Às 21 horas, horário de Brasília, e às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Beleza? Deus abençoe. João, obrigado. Jonas, Leide, Silvana, Alina, Karina, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Grandemente. Que Deus abençoe.